Bom, hoje a gente vai trabalhar com laços de repetição. Então, dentro da nossa pasta, a gente vai criar uma pasta aqui, né? Uma nova pasta. Essa é a aula 9. Então, vou colocar aqui, ó, aula 09. E a gente vai começar com laços de repetição, tá? Esse primeiro laço que a gente vai usar é o laço chamado laço for. Então, vou colocar aqui, ó, laço for. A gente tem dois laços. Vamos começar com esse daqui porque a gente já aprendeu lista, tá? Muito bem. Então, já criamos a pasta, vamos abrir o idle, um novo arquivo, new file, e já vamos salvar. File, salvar como, dentro ambiente de trabalho, projetos Python, laço for. Dentro dessa pasta, a gente vai colocar aqui, ó, laço for. Deixa eu ver, caps look, laço for. Muito legal. Vamos só dar um espacinho assim. Guardar. Bom, aqui a gente vai mexer com laço de repetição for. A gente criou um cadastro de cliente no último exercício bem simples, né? Onde a gente criou uma lista e guardou esse cliente. Mas imagina que a gente queria guardar aqui 10 clientes, 100 clientes, 200 clientes, tá? Para isso, a gente tem os laços de repetição. Daquela sequência lá, o que a gente fez? A gente criou uma lista, a gente recebeu input, né? Recebemos input, guardamos dentro dessa lista o input e depois apresentamos o que estava dentro da lista, né? Só foi um valor só. Mas aí se eu quisesse ficar repetindo essa operação, então eu criaria uma lista vazia, né? E aí eu iria guardando clientes e quando chegar a hora eu falasse, ó, tem 20 clientes, 30 clientes, não quero mais guardar. Eu sairia desse laço de repetição e depois apresentaria os clientes aí. Muito bem. Vamos então testar os laços de uma seguinte forma. Eu vou criar uma lista, né? Vai ser uma lista de número. Então, vou colocar a lista de num. Vou pegar, abrir uma lista e eu vou guardar números aqui dentro. 10, 20, 30, 40 e 50. Da mesma forma que a gente fez da outra vez, tá? Aqui dentro, antes de falar sobre o laço de repetição, tem um operador que é um operador de pertinência. Operador de pertinência, tá? É um operador chamado in. Então, vou colocar aqui, ó, operador in. O que esse operador in faz? Esse operador in, ele verifica se um valor existe dentro de uma sequência. Essa sequência aqui, na verdade, eu vou colocar como conjunto, tá? Então, o que ele faz? Esse operador vim, ele verifica se um determinado valor existe dentro de uma sequência. Ele vai dentro de um conjunto procurar esse valor aí. Muito bem. Então, a gente vai verificar com esse operador in como ele funciona. Nós temos um conjunto e com esse operador in a gente pode verificar se determinada coisa consta nesse conjunto com o operador in. Então, vou verificar aqui com o if, né? Se existe alguma coisa dentro do conjunto. Ó, então, se 10 em lista de num, ele vai procurar lá dentro. Olha o que eu estou falando, ó. Se esse valor está dentro, ele vai verificar, esse in vai pegar esse valor 10 aqui, olha, se o 10 dentro da lista, dentro desse conjunto aqui, o in verifica o que? Se um valor existe dentro de uma sequência, dentro de um conjunto. Então, estou verificando se o 10 dentro, né? O in significa dentro, se 10 dentro da lista, então eu vou printar sim. Vou colocar tem aqui, ó, tem. Então, se 10 dentro da lista, print tem. Esse in vai pegar esse 10 e vai procurar dentro da lista se tem um 10 lá dentro. Se tiver, isso aqui vai dar true.
e ele vai entrar aqui e vai printar que tem, ok? Então vamos verificar isso aqui. Tem. Ele achou um 10 lá dentro, olha que legal. Então tem um 10 lá dentro. Vamos ver se tem um 100. Se tiver 100 dentro da lista, print que tem. Olha lá, não printou nada, então não tem. Tá? Então isso aqui deu falso. Então esse in, ele pega uma determinada coisa e vai lá dentro do conjunto procurar, tá? Muito bem, entendemos o in. Agora então a gente vai usar o laço for. For, né? Significa para cada. Eu vou até colocar isso aqui em cima aqui. Vou aqui, ó. Ah, tá, tem aqui, ó, laço for. Significa para cada. A gente vai usar esse for como para cada. Vai ficar melhor da gente entender. Então, para cada, como é que a gente vai utilizar? Vou escrever a estrutura do for, a gente verifica aqui, ó. Para cada, eu vou colocar aqui, ó, para cada número, a gente vai criar uma variável. Eu vou criar uma variável chamada número dentro da lista de num. Então, eu vou percorrer aquela lista com laço para cada num. Se ele vai pegar e vai colocar aqui dentro, vai printar o próprio número. Então, o que eu fiz aqui? For para cada o quê? Para cada elemento, qualquer coisa dentro da lista, ó, dentro da lista. Então, para cada elemento, qualquer coisa. Isso aqui é uma variável que a gente cria. Pode ser a variável com o nome que você quiser. Então, vou colocar só num aqui, ó. Tá vendo? Número 1, sei lá, Zé. O que você quiser, é a variável que você quiser. Eu chamei de número porque a gente está percorrendo uma lista de número. Então, para cada número, ou seja, número por número desse daqui, que tem dentro da lista, o que eu quero fazer para cada número desse? Eu printo o próprio número. Então, o que vai acontecer aqui? Para cada número, então ele vai pegar esse número, que está dentro da lista, e vai colocar dentro dessa variável aqui, que é uma variável temporária do laço for. Ela é temporária, a gente só utiliza temporariamente. Então ele vai pegar o 10 para cada número. Então ele vai pegar o 10 e guardar dentro do número. Aí ele vai entrar aqui dentro e vai falar assim: o que você quer fazer com esse número que está dentro dessa variável? Ah, apresenta o número, mostra esse número para mim. Então eu vou printar o 10. Terminou? Tem mais coisa para fazer aqui embaixo? Não, só tem esse print. Por enquanto não tem mais nada. Então terminou o que eu quero fazer com esse número. Volta aqui para cima. Aí ele vai pegar o próximo número 20. Lembra que isso aqui é uma variável? Então ele vai jogar o número 20 aqui dentro, o 10 vai sumir, porque é uma variável. Então ele vai colocar o 20 aqui dentro. O que você quer fazer com esse próximo número? Entra aqui dentro, ó, printe o que tem dentro no número. Então ele vai printar agora o 20, porque ele colocou o 20. Tem mais coisa para fazer? Não. Então ele vai pegar o 30, colocar dentro do número. O que você quer fazer? Printa o 30, depois o 40 e assim até o final da lista. Quando ele vê que não tem mais nada, ele sai do laço for. E para a gente ver que ele saiu do laço for, eu vou printar aqui fim do programa. Para a gente ver que ele saiu do laço. Então vamos ver. Vamos rodar. Então lá, para cada número daquele veio printando. Ó, printou o 10, pulou uma linha. Printou esse daqui, pulou uma linha. Printou 30, 40, 50, não tem mais? Não. Então saiu do laço fora e veio para o fim do programa. É assim que esse laço de repetição funciona. Ele vai pegando conjunto por conjunto, elemento por elemento dentro do conjunto, vai pegando um de cada vez e jogando dentro dessa variável, tá? Eu não precisava printar exatamente o que tem dentro da variável. Eu podia printar, fazer qualquer coisa que eu quisesse aqui. Por exemplo, printa oi. Eu não quero usar o que tem dentro da variável. Eu quero que para cada número desse daqui você printa um oi. O comando que você vai dar lá, ó, oi, 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 não interessa o comando que você vai dar aqui embaixo. Ele está percorrendo número por número dentro dessa lista e você pode usar dessa forma, pegar cada número para fazer alguma coisa, como você pode fazer qualquer outra coisa. Não interessa o que você vai fazer com esse laço que ele está percorrendo aqui, ok? Então vamos fazer um negócio diferente? Vamos fazer uma contagem aqui. Eu vou pegar aqui, criar um contador. Ele vai começar com 0. Para cada
número desse daqui, eu vou acrescentar mais um dentro do contador. Então, o contador vai receber o que tem dentro dele mesmo, só que eu vou acrescentar mais um número. Então, no primeiro laço, o contador vale 0. Aí ele vai pegar aqui, ó, olha, 10. Vai aqui. O que você quer fazer com esse 10? Entra aqui dentro, pega o contador vale 0. 0 mais 1, coloca 1 dentro dele e printa o contador. Ok? Não estou usando o número e nem a lista. Aí ele vai pegar aqui e vai pegar o 20. Vai colocar o 20 dentro do número. O que você quer fazer com isso? Ó, não quero fazer nada. Pega o contador que agora vale 1 e acrescenta mais 1. Agora ele vale 2. Vai guardar 2 aqui dentro e vai printar o número 2. Vai lá, agora o contador vale 2. Ele vai pegar o 30 e colocar aqui dentro. Olha, o que você quer fazer com isso? Olha, pega o contador que vale 2 e acrescenta mais 1. Ou seja, contador 2 mais 1, 3. E guarda o número 3 aqui dentro. E printa o 3. É isso que eu estou fazendo. Não estou nem usando a lista e nem o número. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos dentro dessa lista aqui. Ok? Muito legal. Agora, ao invés de fazer isso daqui, vamos usar esse laço for de uma outra maneira. Tem uma função, vou tirar isso daqui. Tem uma função chamada range, tá? Um range. Um range significa uma contagem. Deixa eu tirar isso daqui. Ctrl X, Ctrl V. Esse range aqui é uma contagem, tá? É uma contagem. Como é que funciona esse range? Esse range, a gente define aqui um valor para ele. Aqui, por exemplo, eu vou colocar um valor de 10, tá? Então, ele vai entregar para a gente 10 números, essa função range. Ela vai entregar 10 números. Então, ela vai começar aqui a contar aqui, ó. Vai entregar uma lista assim, com 10 números. Só que sempre começa do zero. Lembra que o Python sempre começa a contar do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só. Nós temos uma contagem de 10. São 10 números aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que ele vai até 9, porque ele começa a contar a partir do zero. Então é uma contagem de 10, só que começa no zero, tá? Então vamos usar essa função range para iterar, porque a função range entrega como se fosse um conjunto desse daqui, ó. Então olha só que legal. Ao invés de eu iterar na lista, eu vou usar a função range aqui e vou iterar do jeito que eu fiz lá em cima. Então ele vai me contar, vai me entregar uma contagem de 10, como se fosse uma lista assim, ó. E aí ele vai me iterar, né, para cada um desses daqui, ele vai me iterar dentro do número e eu vou printar o próprio número. Printe o que tem dentro do número. Ok? O que ele vai fazer? Vai pegar o 0, guardar no número e printar o 0. Depois vai pegar o 1. Então eu vou fazer uma contagem de 10 e vou iterar essa contagem com o laço for. Um outro jeito de usar esse laço for, olha lá. 0, 1, 2 e ele vai contar até 9. Foi uma contagem de 10, só que ele começou aqui. Tá? E depois saiu do laço fim do programa. Esse range é legal porque eu consigo colocar que ele vá de um número até outro. Então eu consigo colocar de uma maneira diferente aqui esse range. Eu posso falar que eu quero não do zero, eu quero que comece no número 1. E ele vai até o número 10. Então eu posso colocar uma sequência aqui, ó, que ele vá do 1 ao 10. Vamos ver o que ele faz. Foi do 1 até o 10. Só que lembra que o último ele ignora? Pois é. O último valor aqui, nesse caso, ele ignorou. Ele não fez uma contagem de 10, ele foi do 1 até o 10. De modo que, se eu quisesse também incluir o 10, eu teria que ele ir do 1 até o 11. Tá? Então ele faria essa sequência aqui para mim, do 1 até o 11, só que ele ignora o último valor. Muito legal essa função range também, ok? Então, olha só que legal. O laço for, ele trabalha dessa maneira. Ele trabalha iterando sobre conjuntos. Ok? O laço for, ele é um laço que se repete, mas ele vai iterando sobre conjuntos. É para isso que serve esse laço for.
Então eu posso pegar valores e ir iterando de dentro de um conjunto que eu quiser. Eu posso criar um conjunto e mandar ele rodar em cima desse conjunto, tá? Mas também posso mandar criar uma sequência de números só para mim poder fazer ele rodar aqui e eu aproveitar essa sequência, essa contagem, esse range. Então eu posso, por exemplo, novamente fazer uma contagem de 10 e vir printando qualquer coisa que eu quiser. Não preciso usar o número, eu posso usar somente essa contagem. Eu quero que rode 10 vezes esse laço for. E é para isso que a gente vai utilizar agora. Então essa lista aqui a gente vai modificar. Eu vou pegar essa lista e vai ser uma lista novamente de cliente. Olha que legal, que original. Lista de cliente. Para cada número numa contagem de 10 eu vou enfiar um cliente lá dentro. Olha que legal, vamos começar a usar aí coisas que a gente já usou. Então eu vou criar um cliente, vou receber um input. E aqui digite um cliente. Não preciso ficar printando, eu posso fazer o que eu quiser. A imaginação é sua, o programa é seu, você faz do jeito que você quiser. A programação é imaginação. O que você imaginar que você consiga fazer, você vai conseguir fazer. Por isso que a gente está aprendendo várias técnicas aqui para você implementar e juntar tudo isso aí e fazer do jeito que você quiser. Criei uma lista vazia, estou usando um laço for com o range que a gente acabou de usar, então ele vai iterar sobre cada um desses valores aqui, ou seja, ele vai rodar esse laço for 10 vezes. Para cada número desse daqui, ele está jogando dentro da variável número. O que você vai fazer com isso? Não vou fazer nada com isso, aqui vai ser desprezado. A única coisa que eu quero aproveitar é esse laço que ele está rodando aqui, ok? Então, para o cliente 0, ele vai vir aqui. O que você quer fazer com o número 0? Ó, eu vou pegar um cliente e vou receber um input. Então, eu vou pegar um nome de um cliente. Assim que eu pegar esse cliente, eu vou guardar ele dentro da lista. Lista de cliente.append. Eu vou guardar quem? Vou guardar esse cliente aí. Ok? Então, agora ele vai rodar 10 vezes. Para cada vez que ele rodar, eu pego e acrescento um cliente na lista. Depois que ele sair desse laço fora aqui, eu vou printar essa lista de cliente. Print a lista de cliente para a gente ver o que tem lá dentro. Ok? Então vamos rodar esse programa para ver o que acontece. Ó, tô no primeiro cliente. Ah, seria legal a gente fazer isso aqui, ó. Seria legal a gente fazer um seguinte, ó. Mandar printar aqui, ó, o número, pra gente saber qual que é o cliente que a gente tá. Fazer um format aqui. Format cliente. E aqui dentro eu coloco a variável número. Que aí aparece pra mim na tela, ó, cliente 0, cliente 1, tá? Então eu faço um print do cliente com o número que eu tô recebendo do range aqui, ó. É o 0, 1, 2, então eu vou saber qual cliente que é. E aí eu vou cadastrando cada cliente aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Cliente 0, digite o cliente. Eu vou ser o primeiro cliente da minha loja. Agora eu estou no cliente 1, sei lá, Moisés. Cliente 2, Ruth. Maria. Fernanda. José. Carlos. Henrique. Tatiana. Josefa. Josefa. Ok, terminou os clientes. E ele printou a lista aqui, ó. Olha lá dentro da lista, ó. Adriano, Moisés, Ruth, Maria, Fernanda, José, Carlos, Henrique, Tatiana e Josefa. E fim do programa. Só que ele printou a lista, né? Eu vou fazer um laço for nessa lista. Eu quero um cliente embaixo do outro. Então, ao invés de eu printar desse jeito, e eu só vou cadastrar 5 clientes aqui, porque tem muito cliente. Então, ao invés de eu printar desse jeito, eu vou fazer um novo laço for aqui embaixo. Quando ele sair desse cadastro, ele vai entrar nesse outro laço for. Para cada cliente dentro da lista de cliente que a gente encheu, o que eu quero fazer? Print o cliente.
tirar isso aqui. E aí, olha só. Eu vou fazer um laço fora e vou cadastrando os clientes aqui, ó. Que recebe um cliente, guardo dentro da lista o cliente. Tá guardando lá os nomes, né, que a gente está recebendo como input. Depois eu venho aqui no laço for, quando ele sair desse laço for, ele vai entrar nesse outro, ó, para cada cliente dentro da lista, que está cheio de cliente lá, ele vem printando cliente por cliente. Perceba que eu usei o mesmo nome intencionalmente, para explicar uma coisa para vocês. Essas variáveis que estão aqui dentro, essa cliente e essa variável número, elas estão dentro desse laço for. Então elas pertencem somente ao laço for, tá? Elas estão sendo criadas na memória do computador, mas elas pertencem somente a esse laço aqui. Elas são criadas como variáveis locais, tá? Ou seja, essas variáveis pertencem localmente somente a esse for. Eu não consigo acessar essas variáveis de nenhum outro lugar, porque ela só existe aqui dentro desse laço, ela é local desse laço. Quando eu crio um outro laço, mesmo sendo o mesmo nome, o Python atribui um outro espaço na memória diferente. E aí, esse cliente pertence somente a esse laço for. Então, o Python não vai tentar acessar esse cliente aqui desse outro laço for. Ele vai ver que é um laço for diferente com uma nova variável local desse laço for aqui. Somente pertence a ele, ok? Então ele não vai dar, quando eu printar o cliente aqui, ele não vai, por exemplo, tentar acessar o último cliente que guardou nessa variável. Porque, novamente, como eu estou falando, ele está criando esse cliente somente agora para o laço for. Então, essa variável aqui é uma variável desse laço. Essa daqui, por mais que tenha o mesmo nome, é uma outra variável. É um outro espaço na memória que ele está criando. Por mais que seja o mesmo nome, ele não vai tentar acessar o mesmo espaço na memória, porque ele só está acessando esse espaço que ele está criando temporariamente aqui no laço for. Então ele criou essa variável no espaço, sei lá, o espaço 10 da memória. E aí, como ele está percorrendo somente esse espaço, nesse laço for, ele sempre está acessando sempre o espaço 10 aqui dentro. 10, 10, 10 foi o que eu criei para esse laço for, o espaço 10. Esse cliente aqui, para esse laço for, eu criei no espaço 8. Então, toda vez que eu rodar esse laço fora, enquanto eu estou rodando, ele está rodando só no espaço 8, esse cliente aqui, ó, só no espaço 8, 8, 8, 8, 8, 8. Quando ele entrar aqui, ele cria um espaço 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ok? Então, por mais que eu esteja usando o mesmo nome, são variáveis do tipo local. São locais de cada laço individual, tá? Se eu criar uma variável chamada cliente aqui fora, aí sim eu vou ter problema, porque ele vai tentar, isso aqui é uma variável global. Todo mundo que está aqui no meu programa, se tentar acessar cliente, vai tentar acessar essa variável global aqui que pertence a todo mundo, ok? Mas se eu não tiver uma variável aqui, essas variáveis que são criadas temporariamente são variáveis local só das funções aqui, ok? Entendemos, né? Muito bem. Então, agora eu vou cadastrar 5 clientes, vou dar um print aqui de cada número, vou pegar os inputs dos nomes dos clientes, vou guardar esses clientes dentro da lista. Quando eu fizer esses 5 cadastros aqui, ele vai vir para esse laço for e vai percorrer cada cliente que está dentro dessa lista aqui, ó, João, Maria, José, um de cada vez ele vai printando. Quando ele sair do segundo laço for, ele vem aqui e termina o programa. Vou colocar um /n aqui. Então vamos ver, vamos rodar. Muito bem, então eu estou no cliente 0, eu sou o primeiro, Lorena, Luciano, Patrícia e o último cliente é José. Saiu do primeiro laço for de cadastro, ele veio para o segundo laço for e pegou cada cliente dentro da lista e veio printando aqui, ó. Laço for veio printando. Depois ele veio e fim do programa, ok? Então o laço for a gente vai usar dessa maneira, galera. Nós podemos criar contagens, mas também podemos iterar sobre conjuntos. Um último conjunto que eu queria mostrar para vocês é o que eu já mostrei antes, que vocês devem imaginar já. Bom, essa string é um conjunto. Então eu posso vir aqui para cada letra na variável nome
Porque a variável nome é um conjunto de caracteres. Então, para cada letra dessa daqui, para cada letra dentro de nome, eu quero que printe a letra. E aí eu vou ignorar esse primeiro aqui e esse outro aqui para a gente fazer só esse daqui, ó. Então, para cada letra dentro de nome, que é um conjunto, eu quero que vai printando letra por letra. Opa. Aqui, ó, escrevi name, nome. Então, para cada letra naquele conjunto, ele veio printando uma de cada vez aqui pra gente, ok? Então é isso aí, galera. Próximo vídeo, então, a gente fala sobre o outro laço de repetição, que é o laço while.